Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pessoas e Talento, o podcast do Instituto de Informação e Recursos Humanos e da RH Magazine. Eu sou Cristina Martins de Barros, fundadora do IRH e diretora editorial da RH Magazine. No nosso podcast tratamos de todos os temas relevantes e importantes para a área de gestão de pessoas. Deixo desde já o convite para se juntar a nós nas nossas comunidades, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Também se pode conectar comigo no LinkedIn para nos seguir sempre em todos os episódios. Hoje tenho comigo a Filipa Figueira, HR Leader da MSD Portugal. Bem-vinda, Filipa. Olá, Cristina. Boa tarde. Muito obrigada por este convite. É um gosto enorme estar aqui. Ora, é um prazer ter-te aqui. Para quem não te conhece tão bem, tu já és muito conhecida aqui no nosso setor da gestão de pessoas, tens já alguns anos já de experiência nesta área em multinacionais, mas para quem não te conhece, conta-nos um bocadinho como é que chegaste até aqui. Então, quem é a Filipa? Eu sou uma pessoa muito curiosa, uma pessoa otimista, uma pessoa com uma enorme vontade de aprender. Estamos a falar aqui num podcast com temas da vertente de pessoas e de recursos humanos. É nas pessoas que eu acredito verdadeiramente e no impacto que nós conseguimos atingir quando trabalhamos com paixão e com propósito. A nível mais pessoal, sou uma pessoa de família, a família é o meu porto de abrigo, isto pode parecer um clichê, mas é mesmo como eu sinto, fruto também da educação que tive e de como eu cresci, como foi a minha infância e a minha vida familiar. Tenho um companheiro, sou mãe de 2 meninas, adoro viajar, estar com amigos, sou viciada em jogar pádel. Gosto de fazer caminhadas, de estar ao pé do mar, fazer as caminhadas à beira-mar. No fundo é aqui que eu encontro o meu ponto de equilíbrio, tentar estar entre aquilo que é a minha vida em família e este usufruto, mas também cuidar do meu bem-estar para poder no trabalho estar bem. Procurar um bocadinho aquilo que nós também desenvolvemos a nível da nossa área de atuação, tentar cuidar de mim para continuar a conseguir cuidar dos outros, da organização e daquilo que é o nosso negócio. Tens que dar o exemplo. Em termos de cuidar de mim? Exatamente, tens que cuidar de ti. Ponho várias vezes na balança vários fatores, ou seja, como é que eu olho para como é que está o equilíbrio na minha vida. Desde coisas tão simples às quais se calhar descuramos como o sono. Procuro ter uma organização do sono que me permita ter o descanso que eu necessito. Quando eu não durmo às 7, 8 horas, e isso acontece porque acordo às vezes à noite ou não me deito à hora que devo e eu já sei que isso me vai destabilizar, não num dia, mas se isto for frequente vai impactar o meu bem-estar, a forma como estou, o meu humor, a minha capacidade de concentração, e, portanto, começando por aí, pela alimentação, pela forma como estou nas relações pessoais, de família, com os amigos, tudo isso para mim são vários fatores que me permitem equilibrar. Se estou sempre bem, não. Mas procuro que isso seja um ponto constante daquilo que são as minhas metas pessoais. Muito bem. E para conhecermos também um bocadinho melhor, tu disseste que tens um pai médico e uma mãe professora. Como é que vieste ter a recursos humanos? É verdade. Como é que eu vim ter a recursos humanos? Eu julgo que foi uma escolha exatamente fruto desse contexto pessoal e familiar. Ou seja, eu acabei por escolher, ainda quando estava na adolescência, a vertente das biologias, ainda sem saber exatamente muito bem o que é que eu queria depois construir mais tarde. Portanto, e agora vejo isso nas filhas que tenho adolescentes. Não é fácil, com essa idade, nós já sabermos, no fundo, o que é que vamos querer seguir e tomar decisões tão importantes naquilo que vão ser os anos seguintes da nossa vida. Portanto, fui construindo, portanto, acabei por ir pelas áreas e vertentes das biologias, levou-me à parte de psicologia, portanto, tirei o curso em Psicologia Social e das Organizações. Sempre gostei muito de compreender o pensamento das pessoas, o comportamento humano, como é que eu tomo uma decisão, o que é que influencia, e isso também depois ao nível não só da pessoa enquanto indivíduo, como da sociedade e até do marketing em geral, o que é que isso significa. A psicologia deu-me um bocadinho isso, cedo entendi e acabei por ir construindo o caminho até chegar aos recursos humanos, foi um processo crescente de maturidade, portanto, da parte, à medida que fui conhecendo melhor e fazendo a minha formação base e aquilo que eu gostaria de fazer.
No curso de Psicologia percebi, quando foi a vertente organizacional, é aqui que eu gosto de estar, é aqui que eu quero começar o meu caminho. E, portanto, depois, a partir daí, fui fazendo os passos já de uma forma mais sólida e um bocadinho mais decisiva. Logo após 2 anos, fui para uma pós-graduação em gestão, que hoje é o Master, portanto, no INDEG ISCTE, e fui complementando sempre, também fruto de acreditar que esta aprendizagem tem de ser contínua e de ser uma pessoa curiosa e que gosta de se manter atualizado. Portanto, fiz a parte de gestão, fiz depois a gestão de recursos humanos na Católica mais tarde, tive a sorte também de estar em empresas que sempre apostaram em termos de desenvolvimento e fazer cursos também dentro das próprias empresas de gestão e desenvolvimento de liderança, incluindo na parte funcional de HR, e portanto o caminho de HR foi-se construindo um bocadinho fruto destes acontecimentos. Comecei a trabalhar em consultoria na Mercer há mais de 20 anos, e isso também foi um fator decisivo. Após um estágio na Rádio Marconi, que na altura também... Rádio Marconi, isso já Companhia Portuguesa Rádio Marconi, portanto já foi uns anos. Já tens uma carreira longa para poder dizer isso. Já tenho uma carreira longa. Foi um estágio curto, mas posso dizer que ainda hoje me recordo com carinho e que teve um impacto fundamental, inclusive aquilo que fiz lá, que me deu abertura para depois dar continuidade a nível de carreira de consultoria. E deu-me logo também ali uma abertura para conseguir compreender o que é o setor das telecomunicações e o estadio em que estava. Trabalhar em consultoria há 20 e tal anos foi um fator fundamental, porque não havia acesso à informação que nós temos hoje, claro, Cristina. Em termos de, se eu for alguém que está a construir a sua carreira na nossa área, agora com 1, 2, 3 anos de experiência, não é o mesmo em termos de acessibilidade à informação, independente da empresa onde está. Ali eu tive de facto acesso a isso de forma privilegiada para aquilo que era a altura, desde coisas do UK, a Austrália, Estados Unidos, práticas muito desenvolvidas, formas de trabalhar, e acesso também logo a diversas indústrias e empresas desde portuguesas a multinacionais. O que é que eu senti? Que isso foi um boost enorme em termos de desenvolvimento. Faz toda a diferença em início de carreira, a escolha da primeira experiência, porque a verdade é que depois já é mais complicado sair de uma indústria, não digo que não se faça, obviamente, mas quando começamos numa indústria, num setor, numa primeira experiência, temos tendência depois a muitas vezes isso acontece por fatores diversos, incluindo fatores de quem recruta, do lado sempre buscar, é mais fácil. Recrutador. É mais seguro, provavelmente, ir buscar alguém que já trabalhou no setor. Muitas vezes, ao contrário, temos essas conversas, e eu tenho frequentemente com os meus diretores de negócio. É fácil querer alguém que já está num sítio similar a fazer aquilo que nós precisamos e com algum know-how. Nem sempre é a escolha ideal, se formos procurar outro tipo de competências e daquilo que se procura para determinada função. Eu tive o privilégio de estar em mais do que um setor, o que foi ótimo. Ou estar na consultoria também te permite experienciar várias áreas. Permitiu-me logo, e acima de tudo também ver empresas portuguesas, qual eram as diferenças a nível de práticas de gestão versus multinacionais, e que dependia também do setor. E depois estiveste sempre por multinacionais, passaste pela Nova Artis, ajuda-me. Tiveste já várias experiências. Tive depois várias experiências em termos de percurso. Passei pelo grande consumo, estive na Philip Morris, estive nas telecoms, na Ericsson, antes de chegar ao setor da indústria farmacêutica. Portanto, acabei por ter um scope bastante abrangente em termos daquilo que são as minhas experiências. Trabalhar nestes contextos tão distintos, para mim foi ótimo. Primeiro porque tive a sorte e o privilégio de estar sempre em empresas que apostam em desenvolvimento, que acreditam naquilo que é a função de pessoas e o impacto da cultura e da liderança, e que tive acesso sempre a boas práticas, a boas ferramentas, e eu própria também sempre procurei contribuir para o desenho e para o impacto dessas. E o que é que aplicaste na MSD de todas essas aprendizagens? Na MSD, o que é que eu apliquei? Uma coisa que eu aprendi de estar nestes sítios distintos foi aquilo que nós precisamos depende o que é que está a acontecer no nosso negócio, com as nossas pessoas, no momento e no contexto socioeconómico que se vive lá fora, aquilo que são as necessidades.
Obviamente que toda essa bagagem, toda essa aprendizagem de vários setores e de várias empresas com uma consolidação sólida em termos daquilo que são práticas de gestão de pessoas ajudou, trouxe muita solidez, e também a própria MSD tem também internamente muito boas práticas e ferramentas naquilo que são as necessidades em termos da gestão de talento. Sempre em evolução, obviamente. Claro. Tiveste de tomar assim uma decisão mais difícil? Várias, ao longo destes anos, mas se tivesse de escolher, e acho que não caio em erro se disser que existe a grande unanimidade com alguns colegas que trabalham na área de recursos humanos, para mim aquelas são mais difíceis e as que tiveram mais impacto, e que já passei por várias, são aquelas que têm impacto direto a nível da vida das pessoas. Uhum. Eu sou uma pessoa muito virada para inovação, negócio, estar muito nessa parte da decisão e na ligação entre aquilo que são as práticas de pessoas com o negócio, mas sou uma pessoa também de emoções, ou seja, aquilo que as pessoas estão a sentir, o impacto nas suas famílias, o impacto na sociedade, é algo que a mim sou bastante sensível a isso, e portanto para mim as decisões mais difíceis são aquelas que tiveram impacto a nível de reestruturações, sejam elas individuais, a maior ainda quando são maiores. Agora, também tenho plena consciência que muitas vezes, e já passei por diversas fases em diversas empresas, onde essas decisões têm de ser tomadas, porque aquilo que se avizinha em termos de negócio, de desafios, a estrutura e os perfis já não estão necessariamente interligados com aquilo que são as necessidades, e portanto essas decisões difíceis nessas alturas é necessário garantir-se que se está capaz para aquilo que é o próximo passo em termos de evolução futura. Onde é que eu me sinto bem relativamente a isso? Eu sei que, fruto da experiência e de várias áreas e temas que trabalhei, se eu olhar para isto e souber que, se estiver focada, consigo minimizar o impacto nas pessoas, através das ferramentas, através das próprias ferramentas de compensação e benefícios, das políticas que desenhei, que vão ao encontro das demografias de determinada, dependendo da empresa onde estive e daquilo que estava a acontecer, até de negociações com a global ou com a região, ou noutros pontos tão fundamentais como esse, de garantir boas condições e tratar bem as pessoas, preparar a organização. Ou seja, nem sempre as lideranças estão preparadas para fazer isso da forma mais correta. Portanto, fazer esta vertente, sentir que eu consigo estar no meio entre esta parte de garantir o que é que está a acontecer no mercado e que nós estamos com boas práticas para conseguir minimizar o impacto. Preparar lideranças no sentido de como comunicar, como minimizar, preparar os que ficam e que não estão, preparar para o futuro numa ótica de transição. Acho que ao fazermos isso tudo, e tive várias pessoas que me vieram dar esse feedback, o que vocês fizeram e a forma fez toda a diferença, não só nas pessoas que ficaram na organização, bem como as pessoas que se sentiram preparadas no mercado de trabalho e tratadas com respeito e com condições. E isso traduz-se também nas várias certificações que a MSD tem, como o Great Place to Work. Também é o resultado dessas políticas. Também é. Usualmente não é o tema mais falado quando se fala de um Top Employer ou de um Great Place to Work, mas também já aparece. Se formos ver todas as indicações do Top Employer, muitas têm lá também, agora mais recentemente, a ver com o offboarding, que práticas é que nós temos para saber gerir isto com a mesma distinção com que fazemos um programa de onboarding, ou bons benefícios, ou aposta em formação, que é algo onde as empresas dedicam mais tempo em termos daquilo que é as suas competências. Obviamente também fazemos isso, portanto aquilo que nós procuramos é para garantir esse reconhecimento externo, porque no fundo é bom termos esse reconhecimento externo também numa ótica de atração e de reconhecimento das nossas próprias pessoas sentirem esse orgulho, não é? Porque sabem qual é que é o processo e a certificação em que é que consiste. Mas para nós
é um reconhecimento externo de práticas que trabalhamos, de desenvolvimento dos nossos perfis e de liderança, de ter uma organização mais inclusiva, de olharmos para a experiência numa forma holística relativamente ao bem-estar e àquilo que é a experiência de desenvolvimento das pessoas, e também à forma como interagimos no dia a dia. Portanto, não ser algo para passar numa certificação, que não é de todo fácil. Quem acha que é fácil, é um processo difícil, muito completo, pesado, mas depois é importante que as pessoas sintam isso naquilo que é a cultura do dia a dia. Claro. É um exercício complicado, mas que vale a pena. Vale. E tu já referiste que não faltam pessoas, faltam às vezes competências. O que é mais difícil aqui na atração destas competências? Aliás, a pergunta é mais difícil atrair, reter? Como é que vejo aqui o nosso mercado atualmente? É verdade, Cristina, e eu julgo que já referi em mais do que um momento que não faltam competências, mas sim as competências certas. E porquê? Porque nós estamos num contexto sem precedentes, envelhecimento demográfico, carreiras mais longas, portanto não é à toa que a Católica ainda agora lançou as coisas relativamente à longevidade, a nível dos desafios da área de pessoas. Quem não esteja a olhar para estas questões demográficas nas várias vertentes e gerações vai ser apanhado com desafios muito, muito críticos. O facto das carreiras serem mais longas também, e num mercado cada vez mais global, implica para mim, portanto, se eu tivesse de escolher, sendo todos importantes, escolheria a questão do desenvolvimento. Porque neste contexto atual não vai ser suficiente sermos uma companhia que aposta no reskilling e no upskilling, seja com academias, com coisas mais digitais ou internas, seja com parceiros externos, seja tudo isto de uma forma mais holística, mais as questões do desenvolvimento através da função e do 70-20-10. Vai ser necessário que as próprias pessoas tenham a capacidade de acompanhar uma mudança tão rápida como aquela que nós estamos a viver no presente e que vai para o futuro. Portanto, aquilo em que eu acredito é que quem vai ter mais sucesso neste contexto vão ser aquelas empresas onde conseguem fazer um bom compromisso entre algo que eu acredito bastante, que é a lógica do lifelong learning. Tu és prova disso, aliás, tens feito muitos... Vou continuar a ser. Claro. Se eu pensar na idade que tenho hoje e naquilo que ainda é a longevidade dos anos, tenho de lá estar, continuar a cuidar-me para manter energia, mas também continuar como é que eu me mantenho para além da experiência adquirida com as competências necessárias para aquilo que vão ser os desafios de futuro. Claro. E que competências são essas, Filipa? Porque a sensação é que isto é tão rápido sempre que não sabemos muito bem quais seriam as competências ideais para desenvolver. Sim. Na MSD ou fora também. Na MSD e acredito que também em muitas outras indústrias. Eu acho que vai claramente continuar a ser necessário termos boas skills funcionais, técnicas, independentemente da área. Obviamente, em algumas áreas, e nomeadamente na nossa, temos alguns perfis onde, por exemplo, competências científicas que não são fáceis de adquirir, claro. São absolutamente core. E de marketing ou em finanças temos bom. Mas isso vai se transformar, não vou dizer que é uma commodity, é mesmo uma commodity, ou seja, nós temos de garantir que temos isso, como temos de garantir que sabemos falar inglês e que sabemos comunicar, portanto, tudo mais. Mas depois o que é que vai estar on top of? É as competências de colaboração, as competências de gestão da mudança, uma pessoa, no nosso caso, isto está mesmo interligado com o que nós chamamos as ways of working, o colaboração, o in-house one team, saber priorizar, o focus on what matters, urgency, pessoas com esta capacidade de inteligência emocional, resiliência, portanto, um espírito de liderança inclusiva e uma capacidade de gestão da mudança, ou seja, consolidar e equilibrar esta solidez funcional e técnica com as competências de futuro, onde obviamente também vem depois tudo o que é relacionado com tecnologia, AI, etc. Em cima disto que dá todo um outro tema.
Tudo isso faz que a profissão de responsável de RH, ao ter que desenvolver as pessoas, está cada vez, eu não diria mais complicada, mas diferente, está a evoluir também. Nós notamos nestes últimos anos, acho que concordarás comigo, temos visto evoluir também aqui o papel do diretor de recursos humanos na função. Para ti, qual é aqui o papel deste responsável, essencialmente eu diria pelo desenvolvimento das pessoas na organização e ter as pessoas certas no lugar certo para que a empresa possa caminhar no bom caminho do futuro? Então, talvez aqui um bocadinho de contexto para dar a minha perspectiva pessoal do porquê ter esta visão ligada da função de RH e do RH em geral mais próxima da estratégia como parceiro de negócio, como me perguntavas inicialmente, e menos focada em processos que obviamente têm de ser garantidos. Eu julgo que talvez fruto de ter começado pela parte de consultoria e um bocadinho também por esta necessidade constante que eu sempre gostei de soluções inovadoras, procurar fazer aqui um bocadinho, às vezes até antecipar coisas que estejam soluções no mercado, de desenhá-las, perceber onde é que o negócio está a ir e o que é que nós podemos fazer. Sempre teve um bocadinho este bichinho, talvez vindo do contexto e de ter começado cedo nisso, numa altura em que isso teve um impacto grande na minha forma de pensar e depois, obviamente, consolidado pelas experiências que tive. E até dou um exemplo pessoal de uma reflexão, quando pensei aqui nas perguntas que me farias, obviamente, aqui no contexto de HR. Eu lembro-me, há bastantes anos atrás, portanto, ainda naquelas entrevistas iniciais, em fase inicial de carreira, de me perguntarem, para tentar perceber qual é que era a minha visão, como é que eu considerava a função de recursos humanos. Isto foi no meio das outras perguntas todas tradicionais que são, mas pensem sempre num contexto de alguém com pouca experiência profissional, 2 anos no mercado de trabalho. Porquê é que eu digo isto? Porque eu recordo-me que na altura, já fruto desta visão, as empresas muitas vezes têm, vindas do seu finance, agregam as diferentes áreas, General and Administration, ou Support Functions, ou Marketing and Sales, portanto, dependendo daquilo que são as suas estruturas internas, para conseguirem perceber também a nível de investimento como é que estão estruturadas, qual é que é o nível de investimento em cada um. E aquilo que queriam ver era como é que eu sentia que era a área de recursos humanos, se era de suporte, se era mais de marketing, se era mais de negócio, se era mais... E eu, se calhar, não tive a habilidade de partilhar com as palavras corretas, tentei colocar menos numa função de suporte e mais numa função de negócio, mas se calhar não utilizei as palavras corretas e deve ter sido interpretada como não tinha percebido o posicionamento daquilo que é a função. O que é certo é que ainda hoje somos vistos como uma função de suporte, embora eu já nesta altura acreditava, daí estar a dar esse exemplo, e mais tarde sempre tive... E sabes isso, Cristina, como eu, quantas vezes estivemos em mesas redondas ou conversas entre nós e colegas sobre podemos ou não estar sentados à mesa, temos ou não um papel estratégico. Percebo, a determinada altura, como noutros temas, era algo que me criava um bocadinho de... comichão. Comichão, sim, não estou a encontrar a palavra certa, mas é isso. E porquê? Porque para mim isso é algo que, não vou dizer que é um dado adquirido, mas que obviamente se tivermos também no contexto certo, porque depende também do contexto e dependendo da evolução que as próprias empresas estão a fazer, nós podemos ter um impacto maior para conseguir fazer chegar isso. Mas eu não vejo outra forma, dando este contexto, de a função de pessoas de RH, aquilo que lhe queiramos chamar e apelidar, ser um parceiro de negócio. Acho até mais, acho que à luz daquilo que está a acontecer cá fora, este papel vai ser cada vez mais preponderante, ou seja, nós temos de passar de ser o parceiro de negócio para fazer um co-liderar. Ainda agora recentemente, há uma semana ou 2, vi uma daquelas newsletters que recebo, como recebo as vossas e de algumas coisas de recursos humanos, com coisas dos salários, onde mostravam já que o CHRO já está no ranking dos... Ou vai ultrapassar até o CFO. Exatamente. Porquê? Porque vamos ter de estar também a liderar estas mudanças todas, com as questões da AI, vamos ter de apoiar os líderes
e liderar também estas mudanças todas, o que é desenhar uma organização mista, não só com humanos nem só com máquinas, o que é que isso significa, e portanto vamos ter um papel muito ativo de compreender os desafios das diferentes áreas de negócio, como é que isto se pode alinhar. Procuramos na MSD fazer isso e até com coisas práticas dentro de áreas de negócios, como por exemplo nós temos áreas de oncologia e áreas de vacinas que têm um impacto tremendo na sociedade. O que é que estamos a construir agora? Dentro daquilo que nós apelidamos de Cancer Pledge, portanto iniciativas onde lançamos a vacinação de HPV para todos os colaboradores e familiares. E agora estamos a desenhar outras coisas também relacionadas com cancro. Na saúde animal também procurámos fazer alguns benefícios interligados com o negócio. Isto para dar um exemplo mais na ótica daquilo que as pessoas sentem a nível pessoal. Se pensarmos numa ótica de negócio, aí temos um papel fundamental, temos de nos sentar e ver, estamos a crescer, não estamos, como é que podemos desenhar a organização? E somos muito nós também a fazer essa liderança com o CEO e com os nossos parceiros de negócio. Portanto, não são só números e investimentos financeiros. E, portanto, neste contexto, eu acho que cada vez mais é uma pergunta que fica. Claro, claramente ter as pessoas preparadas para conseguir realizar o negócio que está previsto é fundamental. E a uma velocidade louca. Exatamente. Abordaste aí o tema da saúde e que fazem internamente, obviamente tem benefícios da área da saúde, sendo vocês também da indústria farmacêutica, mas a saúde mental sei que também é um dos temas que vocês têm muito cuidado com isso, o bem-estar, a saúde mental dos colaboradores da empresa. Que tipo de ações é que têm feito ultimamente? Relativamente à saúde mental, claramente o tema da saúde e do bem-estar, e aqui reforçava para nós, e talvez também por estarmos no setor em que estamos, é fundamental olharmos para este tema de uma forma holística. Portanto, não o da saúde mental, porque novamente está na moda, derivado também do pós-Covid e de uma série de fatores e dos modelos de trabalho e tudo mais, bem como aquilo que se passa na sociedade. Nós vemos isto de uma forma holística, portanto acreditamos que temos de trabalhar de forma integrada na cultura, a nível da parte física, temos uma série de iniciativas de prevenção, sports allowance, estilo de vida saudável, fizemos um programa de literacia financeira, antes de começar também no mercado a ser algo mais presente, acreditamos que isso tem impacto muito positivo nas pessoas, complementamos com um plano de benefícios flexíveis, portanto, acreditamos que o que faz a diferença relativamente a estes temas é vivê-los com autenticidade, ou seja, da forma como nós implementamos e desenhamos vários programas. A nível da saúde mental, este ano começámos o ano de 2025 com o lançamento de um novo programa, que é o Lira, onde desenhámos com um parceiro até 12 sessões com acompanhamento psicológico para colaboradores e também com familiares, com diferentes temas e diferentes apoios. Mas, acima de tudo, mais do que ter estas boas práticas, que algumas empresas têm investido mais, acho que o principal desafio é que não pode ser só um tema nosso. Quando eu digo nosso do Departamento de Pessoas de Recursos Humanos. Tem de ser um tema de liderança, ou seja, nós podemos até ter um endorsement da liderança de fazermos este investimento, mas nós queremos que seja algo conjunto, para garantirmos que depois, no dia-a-dia, fazemos o walk the talk, ou seja, uma coisa que também se tem começado a falar, similar àquilo que aconteceu nas práticas de ESG com o greenwashing, já se começou a ouvir falar, não sei se o termo é well-being washing ou o que seja, há empresas exímias, mais a nível de marketing, têm páginas de internet bonitas, PowerPoints bonitos, tudo isso, fantástico, ainda bem que se tem, é preciso que aquilo que esteja para lá disso seja depois vivido na realidade, ou seja, não podemos ignorar stress crónico no trabalho sem ser endereçado, não podemos fazer falsas promessas a nível da organização, temos de ter prioridades alinhadas para as pessoas sentirem que as coisas estão a correr bem, portanto, temos de ter ações que sejam concertadas e que as pessoas entendam como corretas. Obviamente, programas e práticas, onde nós temos um papel ativo nisso fundamental, e também formar os nossos gestores
para garantir que as usam, para não serem só um programa bonito que nós fizemos. Porque muitas vezes as empresas falam muito de saúde mental, bem-estar, e é o que tu dizes, têm programas muito giros, oferecem imensas coisas, mas depois parece que fica ali no departamento de RH, porque os líderes dizem, depois têm objetivos para cumprir, têm KPIs para atingir, isto é tudo como acontece nas ações de formação, tradicionalmente, exatamente, e outros temas. Dizem-te assim, isto é tudo muito bonito, mas eu no fim do mês tenho que atingir os meus objetivos e é muito complicado. Como é que vocês trabalham esses sistemas de liderança e bem-estar para ter a certeza que não é só uma imagem bonita no site? Daí voltar àquele tema que partilhei, que para nós é crítico, que é, tal como acontece quando se quer crescer e evoluir na maturidade a nível de diversidade e inclusão. Para nós é importante que isto seja um tema de todos e não só de HR. Nós ajudamos e desenvolvemos soluções, etc., mas depois temos também de garantir que isso é passado ao nível de capacitação das pessoas a título individual, porque também cada um é responsável por cuidar de si, do seu bem-estar, bem como do seu desenvolvimento, o tal equilíbrio que falávamos ao início, que também tento fazer para mim nas várias vertentes. Ao nível da liderança e com responsabilidades adicionais. Eu acredito que um líder que cuida verdadeiramente investe o tempo necessário em compreender o tema, saber formar-se e com isso ter as ferramentas certas para falar e identificar nas equipas como é que podem abordar estes temas. Porque se houver a chamada segurança psicológica, se eu tiver um ambiente de continuidade onde eu posso partilhar e sentir essa confiança, as coisas acontecem. Depois há um pico de trabalho, há um projeto para entregar. Conseguimos todos conversar para chegar a bom porto. Não podemos é ter equipas que estejam sempre assim. E o líder tem de ser o primeiro a desenhar e a encontrar soluções e a ter as conversas de forma a garantir que o trabalho está organizado dessa forma. Portanto, muitas vezes pequenas atitudes que mostram esta disponibilidade, este respeito, esta confiança e não apenas uma apresentação bonita. E tens sentido essa evolução da atenção dada à saúde mental dos colaboradores pelas próprias lideranças, porque nós sabemos que muitas vezes o problema nem é a empresa, muitas vezes é o líder, o responsável direto que não, ou porque não gosta deste sistema, não tem essa sensibilidade, não dá atenção a esse aspecto da vida dos colegas. Tu tens notado a evolução aí? Sinto uma evolução positiva, uma maior abertura para entender que isso tem impacto, e mesmo para os líderes onde isto não era natural, já vi muitos líderes em diferentes fases dos últimos 20 anos, onde eles entendem isto pode ser nem que não seja por isto é um de errado para a minha carreira. Portanto, eu enquanto líder, à data de hoje e para o futuro, tenho de evoluir numa série de temas. Não basta ser bom no negócio, nas finanças, nisto. E, portanto, nesse contexto, têm cada vez mais consciência que também têm de se desenvolver na forma de liderar e como cuidam das pessoas. Portanto, não acho que o nível de maturidade e de evolução esteja onde está o nível de necessidade, nomeadamente com o contexto que as pessoas vivem atualmente e o contexto exterior também, mas vejo várias empresas com evoluções positivas. Tem de ser, ainda bem que tenha evoluído. E olha, uma coisa que temos visto também, não só nós neste setor, mas em todos os setores, é aqui a chegada fortíssima da IA e da IA em recursos humanos. Como é que tu vês, a IA é um aspecto, mas como é que tu vês o futuro da profissão nos próximos anos? Portanto, o futuro da HR. Portanto, acho que é um futuro risonho, mas muito desafiante. É a visão que tenho. Acho que vivemos num contexto atual muito complexo, portanto, a IA sim, mas também o contexto geopolítico, modelos de trabalho que se transformaram num curto espaço de tempo, tudo é mais rápido, mudança constante e, portanto, aquilo que são os desafios para a nossa área são enormes, porque a parte do IA vai estar em todo o lado. Nós vamos ter CEOs que querem garantir que existem estas competências e skills tecnológicos, mas se calhar não estão a pensar que vão também ter o perfil humano, o critical thinking associado a isto. Portanto, estão
agora nesta urgência de as pessoas têm de ter o Agentic AI, temos de fazer um plano de desenvolvimento para saberem utilizar, e nós até fomos dos primeiros, também fruto do setor, a ter o nosso modelo interno de Gen AI para as pessoas poderem usar, fizemos um programa de absorção disso do trabalho. Agora, isto é tudo tão rápido e tão ágil, agora já é os Agentics, já é isto, já é aquilo, o que é que já para não falar naquilo que é do modelo de negócio a nível global e na saúde em geral. Portanto, isto significa que há evolução daquilo que são as skills das pessoas, mais fricção a nível do ambiente de trabalho, vai ter impactos também a médio prazo, porque há uma... e já se vê em algumas notícias, pode haver uma tendência de vamos recrutar menos naquilo que são as bases, já se vê aí nas grandes e consultoras e tudo mais, até do próprio modelo de negócio, porque essas funções vão ser feitas por AI e tudo mais. Isto vai dar aqui questões a nível de pipeline de liderança de futuro que alguns no tempo vão ser críticos. Depois, a nossa área vai ter de lidar com como é que nós desenhamos uma organização e uma estrutura em negócios que estão a crescer ou a decrescer, ou neste contexto, e onde aquilo que temos de desenhar já é totalmente distinto. Porquê? Porque já tem um misto do humano, com formas de trabalhar digitais, funções mistas. O que é que isto significa em termos de práticas de gestão de talento, em termos de pipeline de futuros líderes, quando não fizemos a evolução normal interna e externa? Vamos ter também um desafio grande para nós, que é que competências é que nós próprios necessitamos para nós, se no contexto que eu falava há pouco, de como via o HR como um líder da mudança, em parceria com os restantes líderes no negócio e com esta proximidade do negócio, agora vejo que temos um desafio para o futuro, para os 5, 10 anos, ainda maior, porque temos de consolidar isso tudo. E, portanto, isto para mim significa que temos de ter as competências certas, manter a tal exigência em termos de evolução, trabalhar com dados, tecnologia, cultura, experiência de colaborador, desenvolvimento de talento, estar também presentes nos momentos críticos de decisão de negócio, ir às business reviews com papel ativo, fazer este tal workforce planning, considerando todas estas vertentes. No fundo, ter um papel ativo naquilo que molda o futuro e as decisões da empresa. É nesse mix de negócio e pessoas que eu acho que a nossa função vai ter ainda um valor maior do que aquele que já tem hoje presente e que já se começa a sentir no mercado, mas que também traz um desafio de continuação de investimento em termos de skills para nós. Eu acho que esse é um desafio muito grande, porque o responsável de RH tem que estar up-to-date, ou seja, tem que saber o que há de mais recente, como introduzir a IA nos colaboradores. São desafios absolutamente brutais, ou seja, claramente cada vez vamos ser uma função mais importante. Aliás, eu acho que já se nota, já se sente assim. Que conselho é que deixarias a alguém que está a começar? Uma ótima... Para ser uma Filipa Figueira daqui a uns aninhos. Não, muito melhor que a Filipa Figueira. Com a evolução que isto está, eu fiz o meu caminho, mas certamente cada um deve fazer o seu e procurar, obviamente, referências, como eu também tenho. Tenho alguns conselhos e são, diria, bastante simples. O primeiro conselho, alinhado com isto tudo que estamos aqui a conversar, é a aprendizagem contínua. A tal learning agility e termos esta mentalidade. A nossa função e esta área tem de ser alguém que goste deste desafio constante em termos de atualização de skills, com analytics, tecnologia, novas formas de trabalhar, carreiras mais longas. Portanto, vai ter de ser alguém que goste de uma atualização de competências constante. Não quer dizer que isso não suceda noutras áreas. Eu acho que na nossa esse impacto vai ser muito, muito visível. Depois, comunicação, ou seja, não é que todas as pessoas tenham de ser comunicadores natos, no sentido de palco, não é nesse sentido que eu partilho, embora obviamente é uma mais-valia numa ótica de desenvolvimento organizacional, de envolvimento e liderança da organização. Mas partilhava o conselho mais no sentido de
nada acontece sem envolvermos as pessoas certas, alinhar expectativas, criar proximidade com as equipas. Foi algo que eu fui aprendendo ao longo da carreira, não precisar de ser só focar em fazer muito bem na qualidade a determinada altura, isso é importante, mas o good is good enough, mas o resto vai ter o mesmo impacto melhor se o envolvimento das pessoas certas foi considerado. Depois, acho que é importante crescer e ter também uma abrangência funcional rica, ainda que depois seja alguém que goste de se especializar em determinada área, portanto conhecer as várias valências da nossa área funcional, de talent, compensation and benefits, labor, desenvolvimento. Porquê? Sabermos o impacto global da função. Aquilo que mais gosto é estar próxima do negócio e perceber onde é que estamos a ir, que organização é que podemos criar para cuidar das pessoas e das soluções. Se estivermos bem munidos ou desse conhecimento, ou pelo menos de uma visão transversal e das pessoas certas com esse know-how, conseguimos então aportar melhor valor. Portanto, acho que isso também pode ser uma mais-valia. E por fim, ter uma visão de futuro, saber para onde é que queremos ir, que competências é que precisamos de desenvolver para realmente podermos estar então no tal, estarmos juntos à mesa e a co-liderar aquilo que são as necessidades da empresa, com impacto real nas pessoas e no negócio. Seriam estes os meus conselhos práticos. Muito bem, comunicação, continuar a se formar. Desenvolver. Exatamente, é super importante. Estamos a chegar ao fim já do nosso podcast, isto voa, o tempo voa. É verdade. Se tivesses que escolher uma única ideia aqui para deixar para os nossos ouvintes, qual seria? Uma única ideia destas nossas reflexões, Cristina, acho que pode ser colocarmos sempre a pessoa no centro. Tal como nós falamos na nossa indústria de colocar o doente no centro para conseguirmos desenhar à volta aquilo que são as necessidades, aqui acho que esse pode ser o fator crítico de sucesso, porque nós trabalhamos numa função com um impacto transformacional na vida das pessoas, na evolução das organizações e da sociedade, e não há muitas áreas que tenham este nível de propósito e de impacto. No nosso caso, isso na MSD está profundamente ligado à nossa missão. E eu acredito profundamente nisto, porque eu lembro ainda há muitos anos de dizer, nós às vezes também numa conversa, também assim entre colegas, nós temos a bola de cristal, quer dizer, nós somos a área que tem melhor acesso à informação e à medida que fomos evoluindo ao longo dos anos e a forma de capacidade de análise desses dados pode se transformar numa mais-valia enorme se nós soubermos fazer uma utilização disso, em termos demográficos, do que é que as pessoas dão de feedback, das próprias informações sobre as pessoas. Portanto, da mesma forma que sempre senti isso, acho que agora, se tivermos a pessoa no centro com todas estas mais-valias e conhecermos o negócio, com a evolução da tecnologia, acho que vamos estar muito bem para o futuro, a criar um impacto positivo à nossa volta. Agora fizeste-me lembrar uma coisa que vi no outro dia, que estava um especialista, super especialista, estava a pensar na escola do futuro. Então fez um desenho assim absolutamente fantástico, com computadores, um edifício super moderno, com espaço para tudo. Só faltava lá uma coisa: as crianças. Ou seja, esqueceram-se do mais importante, não é? Pois. Processos, estava tudo vida, não é? É como chegar a uma casa sem vida, não é? A escola do futuro, e estava fantástica, só não tinha, era as crianças, e aqui é um bocadinho a empresa do futuro, mas as pessoas no centro. Muito bem, Filipa, muito obrigada por este momento. Muito obrigada, Cristina, é um gosto estarmos aqui a conversar e parar um bocadinho e refletir sobre estes muito temas. Muito consistente, contigo é sempre muito consistente, nota-se os teus anos de experiência. Portanto, obrigada, foi um privilégio ter-te aqui. Foi um gosto enorme. Um beijinho.